Ministro, Roberto Dias foi convidado pelo senhor para a diretoria de logística do Ministério da Saúde. Em entrevista, o senhor já disse que essa indicação veio de Abelardo Lupion, que é seu colega de partido, então assessor da Casa Civil. O senhor foi levado a erro ao nomear Dias, ou o senhor acredita que ele foi uma espécie de bode expiatório, como o próprio Lupion já declarou? É difícil dizer isso. Quando o presidente me convidou para ser ministro, eu perguntei para ele, vem cá, a montagem da equipe, porque eu falava, bom, se for aquela divisão política, eu estou fora. Não, equipe técnica, você monta a sua equipe. Falei, ótimo. Os meus secretários nacionais, Wanderson, por exemplo, quem que é o melhor? Quem que é o cara? Eu já conhecia um pouco da história dele, fui atrás, chamei, nunca perguntei se votou em A, em B ou C. Desafio é esse, vamos. Gabardo, que é secretário executivo, 41 anos de SUS, foi presidente do CONAS, conhecia de quando eu fui secretário municipal de saúde. Cara, vou convidar o Gabardo. É normal que você ligue e fale, vem cá, você conhece o Gabardo? Ele é bom, é sério, assim, além do currículo aqui, o cara é bom, o cara trabalha em equipe. Eu liguei para o Osmar Terra, que tinha sido secretário junto com ele. O Erno Harzen, que eu chamei para atenção, eu peguei todos os secretários de capitais, levei nos últimos 10 anos e falei quem que melhor transformou a mortalidade infantil materna, quem que mais mostrou resultado. Caiu no nome dele. Liguei para o prefeito de Porto Alegre, Bruno Marquesan. Esse assunto logística, esse DELOG, como é o nome dessa diretoria, ele sempre foi um ponto que a gente achava, aqui precisa ter gente especializada em logística e é subordinado ao secretário executivo, Gabardo. Vamos achar gente com bom currículo e que tenha boa referência. O currículo dele chegou um outro, chamava-se Geraldo. Esse Geraldo optou de ir para o Ministério da Agricultura, ele ficou com a Tereza Cristina, está lá trabalhando até hoje, o Geraldo Melo. E o do Roberto tinha uma boa formação em logística, tinha trabalho e tinha trabalhado como diretor quando o Lupion foi secretário lá no Paraná. Eu liguei. Conheço. É bom, é correto, pode levar. Fui eu que mandei o currículo. Que bom. O que me chama a atenção no caso do Roberto? Que quando a gente sai, quando eles me tiram, como ninguém ali estava convidado por padrinhamento político, foi todo mundo sendo mandado embora. Mesmo quem tinha um conhecimento, como no caso do Wanderson, do Gabardo, do Erno, Denis Arviana, todo mundo saiu. O Roberto ficou na gestão Taixe, o Roberto ficou na gestão Pazuello. Na logística, que em tese era o que justificava a presença dos generais lá. O senhor diria que o Conselho Federal de Medicina foi um chancelador das políticas equivocadas de saúde do governo Bolsonaro? Ele fez uma manobra de Pilatos, ele lavou as mãos. É mais grave. Quando você fala, eu não vou observar e não vou julgar, cada um faz o que quiser. Ele simplesmente lavou as mãos. Foi omisso. Ele é uma autarquia federal custeada por dinheiro público. E ele tem o dever de dar a baliza técnica. O médico pode um médico chegar e falar assim, eu vou fazer uma cesariana. Ele pode fazer um corte daqui de cima até lá embaixo, cortar a barriga de comprido para tirar um bebê? Pode, o bebê vai nascer. Mas o conselho já não parametrizou que, olha, corte de cima até embaixo, como eram as primeiras cesarianas nos anos 50, feitas em caráter de mãe estava praticamente morta, era feita como último recurso, aquilo não se faz mais, é uma incisão lá embaixo, pequena, que você tem o mesmo sucesso. Estou dando um exemplo assim, isso é colocado lá. Se você vai fazer, você tem que fazer por essa técnica aqui. Por quê? Porque tem estudo A, B, C, D, E, F que fala que é assim. O médico ele tem liberdade, mas ele tem o compromisso de se manter atualizado. E quem dá a baliza técnica é o Conselho Federal de Medicina. É ele que fala o padrão da cirurgia plástica, é ele que fala. Por que os médicos, quando vão no Congresso defender a sua categoria, eles falam assim, olha, isso não pode ser assim,
porque é muito científico, isso tem que ter muito estudo, isso tem que ter, nós não podemos fazer nada, eles brigam com as outras profissões, falando as outras não podem fazer porque não tem a densidade científica, pois na maior pandemia da história do nosso país contemporânea, ele, talvez por não querer ter lado na discussão, e o lado dele não era ser lado pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro, isso ou aquilo, ele perdeu o foco dele, que ele tem que proteger a sociedade. E ele está preso à ciência. Ele está preso à ciência no código dele. Então, acho que o Conselho fez uma manobra de omissão. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro já declarou que vai indicar o AGU, que é o advogado-geral da União, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, vaga que vai ser aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Não é segredo que o PGR Augusto Aras cobiçava, de fato, essa vaga. O senhor acha que, após ser preterido pelo presidente da República, o PGR agora finalmente terá uma postura mais altiva, uma postura mais independente e até menos complacente com o governo Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro? Cenas dos próximos capítulos, vamos ver, né? Eu conheci o ministro André de conhecimento jurídico vasto, uma pessoa muito boa tecnicamente para se trabalhar, me socorri muito da AGU. Eu tinha um braço da AGU dentro do Ministério da Saúde, um advogado indicado por ele. Mesma coisa. Tem um cara da AGU, para quem que eu pergunto? Perguntei para ele, que era o Ciro, um advogado fantástico. Tem muito conhecimento jurídico, conhece Brasília, conhece contas públicas. Eu não vejo problema nenhum de ser evangélico, de ser católico, de ser a religião que for. Acho que ele é uma pessoa que pode trabalhar bem no Supremo. Mas fica aquela coisa assim, a indicação para o Supremo, que já foi uma coisa muito cheia de pompas e circunstâncias, agora virou uma competição de quem é mais subalterno ao chefe, né? E ali tinha uma competição de submissão. Vamos ver como que o PGR vai ler. Se ele vê que tem perspectiva de continuar no governo, né? Se o governo se reelege, por exemplo, existem outras vagas para frente. Pode ser que ele dobre a aposta, né? Como pode ser que ele olhe e fale, cara, eu também estou vendo as pesquisas aqui, isso aqui não vai para lugar nenhum, é melhor eu sair daqui com a minha biografia um pouco menos arranhada. Então, eu acho que ele vai... Ainda há tempo de salvar a biografia do PGR Augusto Aras? Sempre há, sempre há. As pessoas podem chegar a fazer um meia-culpa. Todo mundo tem tempo de corrigir sua biografia. A pessoa pode chegar e falar, olha, estava equivocado, refletir, vou mudar, né? Tem um samba do Zeca Pagodinho, né? Falei para você que eu não sou mais disso. Vai que ele começa a cantar essa música. Ministro, na última semana, partidos políticos, independentemente, movimentos sociais, organizações sociais protocolaram juntas, tudo junto e misturado, um super pedido de impeachment reunindo aí mais de 20 denúncias contra o presidente Bolsonaro. Esse fato político vem na esteira de um outro fato político, que são os movimentos de rua que têm se avolumado nos últimos meses. Na sua opinião, é muito tarde para pedir o impeachment ou nunca é tarde para pedir o impeachment de um presidente nocivo? Não, pedir o impeachment, parece que as pessoas começam a pedir no dia que o cara toma posse, já tem. Qualquer um pode pedir, né? Você faz um arrazoado e encaminha para o presidente da Câmara. Parece que lá tem, desde a época do Rodrigo Maia, desde o começo do governo, tem centenas de pedidos de impeachment. Isso tem pedido de impeachment de ministro do Supremo ao Senado, é comum isso em Brasília. O impeachment eu presenciei como deputado 1, foi o da Dilma Rousseff. Quais eram os ingredientes que eu vi o impeachment ganhar, florescer? Ela também tinha inúmeros pedidos de impeachment. Quando o partido dela, no caso o PT, na época, olhou e falou, eu não vou bancar politicamente esse governo
da Dilma. Não vou. Ela teria que fazer reforma da Previdência, ela teria que fazer reforma tributária, a inflação estava em 14%, ela tinha represado todo o dinheiro para energia elétrica que caiu no nosso lombo depois da eleição, ela tinha arrebentado com a Petrobras naquela política de preço subsidiado, o Brasil estava numa situação com a taxa de juros chegando a 15%, ela tinha que fazer corte de gasto público, ela tinha que fazer um governo austero. Muitas das benesses que eles tinham feito equivocadamente teriam que ser corrigidas. Então, a primeira coisa que eu percebi naquele momento foi que o próprio partido da presidente queria o impeachment. Então, politicamente, ela ficou descoberta. Segundo, que uma faísca, um start, que foi aqueles 20 centavos, depois falaram, não é pelos 20 centavos, não vai ter Copa, passe livre, São Paulo foi para a rua. E aquilo sem um caminhão de som, sem uma liderança, aquilo foi um movimento que saiu da base da sociedade, de repente ocupou e ninguém sabia nem quem era o interlocutor daquilo dali. Pareceu Black Bloc junto, quebravam tudo, era um grito. Aquela insatisfação foi a base que ela ainda tentou levar aquilo, nós chegamos à eleição. Uma eleição extremamente polarizada, aquela, Aécio Dilma, diferença mínima de 1%, ela ganha, mas não leva, porque ela bota o Joaquim Levy como ministro da Economia. O Joaquim propõe um corte de 1 bi, que é nada perto do que precisava ser feito, e ela demite por força da base. Então ela perdeu completamente as condições, virou uma caricatura. Não sei se ela estava com algum problema emocional, mas ela produzia frases equivocadas semanalmente. A Casa Civil dela era o Jacques Wagner, que tinha todo o conhecimento do que é o mundo político. Ele não fez nenhum movimento para salvar. Então, povo na rua e sem blindagem no Congresso. Esse agora ainda não tem povo na rua, muito por causa da pandemia, mas não tem. Pode ser que no segundo semestre isso aumente. E o povo que está indo para a rua, basicamente está indo por força de campanha política do PT. O que a gente vê, basicamente, é o PT, é o Lula fazendo campanha. E uma campanha, assim, contra o Bolsonaro, porque Lula e Bolsonaro vivem um do outro. Eles se alimentam da polarização. Lula só existe por causa de Bolsonaro e Bolsonaro só existe como possibilidade por causa de Lula. Eles são os opostos e eles cultuam os opostos. Você acha que esses movimentos de rua não são orgânicos? Não são orgânicos. Não são orgânicos. São movimentos basicamente feitos pelos movimentos estruturados, ligados politicamente ao PT aqui. Aí o Bolsonaro, parece que eles combinam, né? Esse final de semana eu não vou, você vai. Aí daqui a pouco, eu vou andar de moto lá em São Paulo, você recolhe, porque se forem os dois ao mesmo tempo, vai ter uma guerra campal. Então, a rua fica, e isso mantém a polarização. Isso faz com que o homem comum tenha que ficar entre o lado A e o lado B, o que diminui a possibilidade de você crescer uma liderança não tóxica dentro do Brasil. E a segunda parte, que é a blindagem política lá dentro, lembre-se que um impeachment você tem que ter 342 votos. Além de você ter que passar primeiro por uma comissão sindicante, que você tem que ter a maioria ali dentro. E hoje esse chamado Centrão, ele gosta muito mais do presidente fraco, como está. O PT adora esse presidente com os 2 olhos roxos, 4 dentes banguela na frente. É esse que ela quer ir para a urna em 2022. O senhor é do Democratas, um partido... Estou. Está no Democratas, isso dá a entender que pode ser que não esteja daqui a pouco, né? Não eu estou no Democratas. Está no Democratas. Antes de ser do Democratas, mas sem nunca ter candidato a nada, eu fui filiado no MDB. Está sendo sondado por outros partidos? Está todo mundo falando com todo mundo. Eu acho que se cada conversa que existe hoje no meio político for uma matéria de jornal, devasta a Amazônia. Então é melhor. Quem são todo os mundo partidos falando, todo mais mundo se fala. Não, está todo mundo conversando. Assim? Não nesse caminho de mudança de partido, isso não. Eu não tenho essa necessidade, porque o partido
Foi o único que eu tive, tenho lá Mas é um 10 partido anos. eclético, né, ministro? É um partido Como que todos. reúne desde o Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério, que é um ferrenho defensor do governo, até o Luiz Miranda, que trouxe à tona a questão, o Luiz Miranda trouxe à tona a questão da corrupção na compra das vacinas. E aí eu pergunto, há unidade nesse partido? Há uma unidade em que possa florescer um entendimento para uma candidatura única, uma candidatura própria do Democratas à presidência da República em 2022? Olha, eu me acostumei dentro desse partido a respeitar o tempo das coisas. Ele é um partido que tem debate duro ali dentro, de gente de personalidade muito forte, que pensa muito as consequências das políticas públicas. Você tem um Caiado ali dentro, que é um leão para defender as suas posições, suas ideias. Você tem o governador Mauro Mendes, no Mato Grosso, fazendo um trabalho, que são os dois que vão à reeleição. Você tem prefeitos de capital, você tem Greco em Curitiba, tem Jean em Florianópolis, Bruno em Salvador. Tem vários pretensos candidatos a governadores do estado. Marcos Rogério, que você colocou aí, é pretenso candidato a governador do estado de Rondônia. E ele olha lá e fala, lá em Rondônia o Bolsonaro está bom, então enquanto está bom eu vou ficar aqui porque quero ser candidato a governador lá e acho que o apoio do presidente por essa subserviência que eu vou dar, essa defesa que eu vou fazer, agrada aos eleitores do Bolsonaro e indiretamente isso vai me ungir como governador do estado. Isso é típico da política. Dentro das bancadas, todos os partidos, até o Novo, que é um partido novo, formado só por deputados novos, de primeiro mandato, tem 8 deputados, estão divididos, ao ponto do Amoedo ter feito um movimento de pré-candidatura e depois falar, bom, já que não tem unidade, eu retiro a minha candidatura. Quando vocês tiverem unidade, aí vocês me procurem. Não é que ele não vá ser, mas quando tiver unidade, vocês procuram. O PSDB tem também matizes de todos os lados, o MDB matizes de todos os lados, tem para todos os gostos. É fruto dessa fragmentação política absurda que a gente passou no Brasil. Mas o que eu vejo ganhar corpo dentro do DEM, a cada semana, a cada reunião, nós já fizemos seminários de economia, de educação, de saúde, de relações exteriores, vai se construindo a crítica sobre o que está e o que o Brasil pode ser. Mas está se construindo também uma unidade com relação a um candidato do DEM? Do DEM, exatamente. E esse candidato seria quem? No momento, o meu nome é o nome que mais permeia dentro do DEM, mas tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode ser um nome, se ele manifestar dentro do partido, olha, eu gostaria ele também tem de ter um caminho. Ele tem partido para sair? Ele é presidente do Senado, né? É um quadro importante, de um colégio eleitoral extremamente importante, que é Minas. Por que não? É legítimo. Você pode ter outros quadros dentro do DEM que são legítimos. Eu tenho feito esse trabalho desde o começo, sabe? Porque, primeiro, eu entendo a importância política de, dentro de um partido como o DEM, você ter uma voz como a minha que fala, olha, esse caminho não está certo. No mínimo para constranger, no mínimo para trazer as pessoas à reflexão. Por que não está certo? É muito fácil você chegar e falar assim, não, eu não vou ficar nesse partido, eu vou para um partido agora que... Não, difícil é você. Eu sou uma pessoa muito, assim, eu não largo meus relacionamentos. Eu sou casado há 31 anos com a Terezinha, e estamos lá, firme e forte. Tem dia bom, tem dia ruim, mas a gente vai se consertando, né? Vai se arrumando. E vamos lá, vamos até o último momento. Eu acredito muito que essa lucidez coletiva vai acontecer, não só no DEM, mas vários partidos que estão com esse mesmo momento. Mas o senhor está disposto e se sente preparado para ser candidato à presidência? A enfrentar Lula, Bolsonaro e essa turma toda? Eu acho que a gente tem que enfrentar, não contra Lula, nem contra Bolsonaro, mas o Brasil merece alguém que lute pelo Brasil. Né? Obrigada, ministro Mandetta. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau!